Hoje eu moro em Brasília, sou empresário em Brasília, sou pastor lá em Brasília. E hoje estou aqui para contar um pouco. Mas a minha história começou ainda muito pequeno, lá na Paraíba, quando eu fui descobrir uma doença. Aos 8 anos de idade eu descobri que eu tinha um problema renal. E esse problema renal foi tipo o stop na minha vida, querendo me parar, querendo mudar o curso da minha vida. E ali eu me fortaleci no Senhor e eu falei, meu Deus, o que é que vai acontecer? Imagina, 8 anos de idade, eu não jogava bola, eu não andava de bicicleta, eu não tinha a vida normal de uma criança de 8 anos de idade. E essa fase da minha vida durou 4 anos de tratamento, 4 anos de sofrimento. E na minha casa, a alimentação era de pessoas com doença, só que quem era o doente era o mais novo da casa, a criança. E assim eu fui vivendo minha vida. Um belo dia eu tenho que sair de Campina Grande para Recife para fazer um exame, fazer uma biópsia. E lá naquele dia eu ia descobrir se eu ia fazer hemodiálise ou não. E eu estava com 11 para 12 anos de idade. E naquele dia, eu creio que por uma jesuicidência, a médica não foi ao hospital e eu não fiz o exame. Volto de Recife para Campina Grande e no caminho eu falo para minha mãe, se é verdade tudo que eu ouço na igreja, tudo que é ensinado, tudo que é pregado, eu estou curado. Então, minha mãe arregalou os olhos. Alguém conhece aqui o termo arregalar, né? Os olhos. Arregalou os olhos. E naquele dia, quando eu cheguei em Campina Grande, eu decidi que eu não ia mais continuar o tratamento. Imagina, 4 anos tomando Bezetacil. Quem já tomou aqui uma Bezetacil? Eu tomei todas que vocês já tomaram, porque eu tomava quase toda semana. Era Bezetacil demais. Corticoide, remédio para não... agora faltou a palavra. Era um remédio, Lasix, era um remédio que eu tomava lá para controlar alguma coisa. E o que é que acontece? Imagina largar tudo isso, do nada, e eu larguei. Não estou mandando ninguém largar, foi algo que Deus fez comigo, foi a minha experiência. E eu fui à minha médica, e ela falou assim, e aí, cadê o resultado da biópsia? Eu falei assim, doutora, eu não fiz não. A doutora ficou chateada. Você está brincando com sua saúde, né? Mãe, cadê o exame do seu filho? Assim, ele não foi, a médica não foi na consulta, então não teve como ele fazer o exame. E ali eu não fiz o exame. E eu falei para a doutora que eu tinha largado o tratamento. E agora imagina. Aí ela ficou mais braba ainda. Ela falou, mãe, é assim que vai ser? É assim que vai ser. E ela pediu desesperadamente para repetir um monte de exame. E até então o meu colesterol, eu vou usar só a referência do colesterol, porque se eu vou falar todas as referências, a gente vai ficar aqui a noite toda, só falando dos exames que eu fazia. E meu colesterol, antes de fazer esse exame, era 620, eu tinha 12 anos de idade. E entre esse exame e o outro, caiu para 480. E a médica falou, deve ter alguma coisa errada, porque esse colesterol dele vem alto há 4 anos, não tem como baixar assim de uma semana para outra. E ela falou, vamos repetir o exame? Aí eu repeti, caiu para 300 e pouquinho. Ela falou, tem alguma coisa errada? Não tem lógica, vamos para João Pessoa? Aí eu vou para João Pessoa fazer um exame de sangue, aí cai para 200 e pouquinho. Aí ela fala, tem alguma coisa errada, vamos repetir o exame. E eu repeti o exame, estava normal o meu colesterol. Aí, amém? Aí ela falou assim, olha, não é hora de comemorar, mas vamos esperar daqui a 6 meses, aí eu falo se você está de fato curado ou não. Eu falei, doutora, eu estou curado. E ali eu voltei 6 meses depois e todos os meus exames estavam normalizados, todos. E ali eu saí de uma situação de um adolescente doente para um adolescente curado, no nome de Jesus. E ali eu tive minha primeira grande experiência com Deus, porque eu decidi, eu disse assim, a palavra de Deus fala que eu sou curado, que eu já fui curado, que o sangue de Jesus foi derramado na cruz para me curar. Ali eu decidi que eu ia ter uma vida dedicada ao Senhor, que eu ia servir ao Senhor e que eu ia dedicar todos os meus dias ao Senhor, fazer a vontade de Deus, não ter medo de situações adversas que vêm na nossa vida. E com 12 anos eu decidi que eu ia ser um empresário. Eu estava curado,
Eu já tinha perdido uns 4 anos da minha vida, porque imagine, doente, eu faltava aula, eu não tinha como ser bem avaliado na escola, eu não tinha as amizades que todos os meus primos e amigos tinham, então eu fiquei trancado dentro de uma casa, indo da minha casa para o posto de gasolina do meu avô. Lá no posto de gasolina eu tomei gosto por ser um empreendedor, ser um empresário, e ali eu comecei a minha trajetória de querer ser alguém que ia fazer alguma coisa na vida, fazer uma história. E ali eu decidi que eu ia empreender. Já estava curado, estava já estudando, estava indo para a igreja, adolescente, firme na igreja. Eu não faltava culto de jeito nenhum, eu amava ir para a igreja, porque como eu vivia doente, né, tinha que ir para a igreja, então eu vivia na igreja. Então, ali era o meu escape, mas na verdade virou a minha alegria. E esse meu encontro com a cura que Jesus me deu, mudou a minha vida por completo. E agora eu estava querendo ser um empreendedor, e eu falei, vou ser fotógrafo, vou frequentar a igreja, todo domingo, toda quarta-feira, todo sábado eu estou na igreja, vou fotografar os irmãos na igreja, vou vender as fotos e vou ganhar dinheiro. Comprei uma máquina, aprendi a fotografar e ficava esperando o momento do culto, onde as pessoas estavam de olho fechado. Impressionante. Naquela época não tinha essas músicas não, Ele é o leão da tribo de Judá, porque ele vive, e essas músicas. E ali eu fotografava as pessoas e eu voltava no outro domingo com a foto revelada. E eu dizia assim, olha que coisa linda você buscando o Espírito Santo. Olha que coisa linda você sendo cheio do poder de Deus. E as pessoas compravam aquelas fotos. E aquilo ali eu fui tomando gosto pela vida empresarial. E eu fiquei quase um ano fotografando nas igrejas. Eu ia para cartório, registrar casamento. Eu até registrei um aniversário de 15 anos. Olha a loucura da pessoa, né? Contratar um menino para fotografar um aniversário de 15 anos, e ali foi a minha primeira experiência empresarial. Aí eu fico pensando, mas o pastor veio lá de Brasília, passar a férias aqui, está contando essas histórias. Eu tenho certeza que Deus vai falar com vocês de alguma forma sobre essas experiências que eu tive, porque não foram uma, foram 33 experiências diferentes tentando ser um empresário. 33 vezes eu tentei, 33 vezes eu tive coragem, 33 vezes eu tive que desafiar meus medos. E eu me lembrava, eu fui curado de uma doença terrível, problema renal, que ia me deixar na hemodiálise. O fotógrafo deu errado, eu vou ser detetive. Aí eu disse assim, eu vou ser detetive porque eu tenho uma máquina, eu vou bisbilhotar a vida das pessoas, se eu achar alguma coisa errada, eu vou lá e entrego para o cliente. Só que essa profissão foi só um sonho, não deu certo. E logo eu estava vendendo ouro 18, joia. Imagina você sair de fotógrafo para um detetive falido que nem existiu, era só na cabeça. Fui vender ouro, estava com 14 anos e comecei a vender ouro. E era uma loucura, o povo dizia, mas Verônica, como é que tu deixa um menino desse com um pano de joia? Se um ladrão roubar, olha o prejuízo que tu vai ter. Assim, não, mas ele quer vender e o povo aqui da cidade conhece ele, ninguém vai roubar ele não. E nisso aí eu comecei a vender ouro e muito novo eu comecei a ganhar dinheiro com aquilo, porque eu chegava na casa de um cliente e dizia assim, olha, eu vendi um anel desse para a esposa do prefeito, era verdade, eu tinha vendido. Aí a pessoa falava, se a mulher do prefeito comprou, eu vou comprar também. E ali eu usava a estratégia para vender. Se a mulher do prefeito comprou, eu vou comprar também. Se a mulher do vereador comprou, eu vou comprar também. E aquilo ali eu conquistei a clientela. E passou um tempo, eu levei um calote muito grande e eu quebrei. Saí do ramo do ouro 18 e logo entrei no ramo do perfume importado. Fui vender perfume, eu tinha já os clientes que eram pagadores do ouro e eu continuei vendendo perfume. Mas para dar uma encurtada, porque se for falar das 33, aqui vai virar vigília. Dessas 33, tudo que você possa imaginar eu fiz. De comprar instrumentos, maquinário para explorar a terra, para achar pedra preciosa. Eu comprei todos os equipamentos, dinamite, e fui lá procurar pedras preciosas. Você acredita que eu achei? Achei água marinha, achei várias pedras preciosas e ali, eu fui vendedor de ouro, agora eu vou achar um ourive, vou achar uma pessoa para lapidar as pedras, vou fazer os pendentes, anel e vou vender. E volto para o ramo do ouro, só que agora como produtor, né? Eu estava produzindo, confeccionando as minhas joias. E ali eu estava dizendo, rapaz, vai dar certo, vai dar certo.
mas logo deu errado. E nisso eu fiquei passando de coisa para coisa, de vendedor de tapioca na beira da praia, sempre perseverando, porque geralmente nós temos medo de desafio, nós temos medo do novo, nós temos medo de colocar o pé no mar, para o mar se abrir. E ali eu fiquei tentando, eu não desisti, eu não parei, eu não fiquei acomodado com medo, porque as situações eram difíceis. Eu estava numa cidade do interior e eu tinha que fazer a mágica, porque eu não queria ser o Daniel, neto de seu Bill do Posto. Meu avô era conhecido na cidade, dono de posto de gasolina, mas eu queria ter a minha história, eu estava tentando escrever a minha história. E ali eu comecei a vender tapioca na beira da praia. Eu já tinha tido aí umas 20 profissões e agora eu estava vendendo tapioca na beira da praia. E vendendo tapioca, eu tive muita experiência boa naquela praia em João Pessoa, ganhei muito dinheiro, mas um dia eu falei, isso não é para mim, eu não vou ficar vendendo tapioca não. 31 de dezembro, minha família toda lá em Campina Grande, comemorando, festejando a virada do ano, e eu aqui sozinho, fora do meu propósito, vendendo tapioca. Não vou não. Chamei o funcionário, eu tinha um funcionário, falei assim, menino, é o seguinte, eu vou te dar essa barraca de tapioca, tem goma, tem coco, tem queijo, tem catupiry, tem todos os ingredientes para tu começar a tua jornada. Hoje é meu último dia e a barraca, a partir de hoje, é sua. E ali eu volto para Campina Grande, na esperança de recomeçar. E eu falei, não, já tentei de tudo, agora eu vou ser advogado. Já estava com quase 17 para 18 anos. Eu falei, vou ser advogado, porque é uma profissão extraordinária. Eu fui num escritório de advocacia e falei assim, doutor, é o seguinte, quero ser advogado. Eu falei assim, mas menino, tu tem que estudar para ser advogado. Não, mas eu começo aqui no conversa com o senhor, você vai me ensinando as manhas do negócio, e logo eu vou estar advogando. Ele disse, rapaz, você não está entendendo, tem que ir para a faculdade. Eu estou entendendo, doutor, eu aprendo fácil, vamos conversar. E ali eu comecei a trabalhar nesse escritório, e sem entrar na faculdade, em pouco tempo eu aprendi tudo naquele escritório, e um belo dia ele me desafiou, Daniel, eu quero ver se tu quer ser advogado mesmo, vou te dar aqui uns livros para você ler, e eu quero que você elabore uma petição. Eu falei assim, oxe, na hora, como é que pode? Eu vou fazer. E eu elaborei a petição, e ele falou assim, eu vou dar entrada, se der causa ganha, eu vou pagar a sua faculdade. Tu acredita que deu causa ganha? E ali eu disse, você é advogado, porque eu nem fui na faculdade, eu já ganhei uma causa, eu tenho que ser um advogado. Só que aí, nesse período aí, eu comecei a me dedicar, fiz o vestibular, e eu disse assim, será que é isso mesmo que eu quero para a minha vida, ser um advogado? Aí nisso eu começo a viajar para Brasília para levar documentos, e na expectativa de fazer uma faculdade, e me tornar um advogado, representando esse escritório lá em Brasília. E quando eu chego em Brasília, eu falo, não quero ser advogado não. Não quero ser advogado não, porque isso não é o plano de Deus. Sabe quando você tem certeza que aquilo não é para você, que você está tentando fazer algo que você já sabe que não é para você fazer, mas você insiste. E eu estava nesse momento, insistindo por algo que não era para mim fazer. E eu tinha mexido com bolo um certo tempo lá na Paraíba, fazia bolo caseiro, e eu falei, nunca mais na minha vida eu vou fazer um bolo, dá trabalho demais, não ganho dinheiro, trabalha demais, e queima bolo, e vende bolo, e perde bolo, e vem bolo, e sabe quando você fica desacreditado? Aí eu falei, não vou ser advogado, já tive 33 profissões, vendedor de calcinha, de cueca, vendedor de coxinha, vendedor de carro batido, comprava carro batido, reformava e vendia, era tanta dor de cabeça, e eu falei, Senhor, vou vender roupa, vou para Brasília, já que a carreira de advogado eu desisti, viu? Não foi, essa não quebrei não, essa eu desisti. Aí eu comecei a vender roupa, e eu ficava de Campina Grande para Brasília, de carro, vendendo roupa, indo atrás dos meus sonhos, indo atrás, tentando não parar, sabe? Porque já era de 12 anos que eu fui curado, até eu tinha 18 anos, e eu queria dar certo. E eu tentava de todo jeito dar certo, eu falava, Senhor, o que está faltando? E nesse período, 18 anos, eu comecei a, de fato, servir ao Senhor. Nesse período eu tentei desviar, né? Fui para uma festa lá em Campina Grande, maior São João do mundo, comprei uma garrafa de cachaça. Falei, hoje eu desvio, eu vou tomar essa cachaça todinha, vou ficar amiga aqui de todo mundo, vou fazer a festa. Quando eu pego a garrafa de 51, chega o cabeleireiro da minha mãe e fala assim, ei, caba, tu é crente, larga essa cachaça e vai para casa. Aí eu falei, eu não acredito numa coisa dessa. Tentei desviar e não consegui.
Aí eu falo, não, eu tenho que servir ao Senhor, eu tenho que fazer algo para Deus, eu preciso dedicar minha vida ao Senhor. Aí eu comecei a servir na igreja. Logo, um dia muito especial para mim, o pastor falou assim, Daniel, você já está consagrado, você precisa ir lá na cidade de Boa Vista e começar um trabalho da igreja. Eu falei assim, certo, pastor, eu vou. Só que eu estava sem dinheiro. E eu falei, pastor, e o dinheiro da gasolina? Ele falou assim, não, Daniel, tu é um homem de fé, próspero, desce e vai na fé. Aí eu falei, amém. Aí eu passei a mão na cabeça. Né, mas só que era o vô, né? Aí eu, tá certo. Aí quando eu desço as escadas da igreja, vem uma pessoa, um membro da igreja, e fala assim, irmão, obreiro, pastor, estou lhe devendo R$50, toma aqui, deixa eu lhe pagar, que eu estava já com vergonha, mas hoje eu vim só para lhe pagar. Eu pego aqueles R$50, encho, naquela época dava para encher o tanque com R$50. Enchi o tanque e fui pregar. E quando eu saí de Campina Grande, deixei uma igreja formada lá naquela cidade. Só para deixar claro que eu tentava trabalhar, mas tinha uma coisa que eu priorizava, era fazer a obra de Deus. E isso era uma diferença na minha vida, porque buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu estava crendo que Deus ia mudar a minha vida. Chegando em Brasília, eu começo a vender roupa. E eu falo, meu Deus do céu, esse negócio de vender roupa não é para mim não. Deus tem algo para a minha vida. Vou voltar para Campina Grande e vou conversar com o meu pastor. Quando eu chego em Campina Grande, o pastor me chama para uma conversa, mas o homem estava tão brabo que eu pensei que eu tinha pecado, que eu tinha feito alguma coisa errada. O homem estava brabo. Eu assim, Daniel, vem aqui no gabinete, eu quero conversar com você. Eu falei assim, ixi, eu fiquei preocupado. Homem brabo, ex-militar, pastor, pernambucano, brabo, virado num siri. Eu falei assim, é o seguinte, você está nessa vida, 8 vezes você foi para Brasília esse ano de carro, correndo risco de vida, correndo risco de bater o carro, virar o carro, morrer e acabar com o seu ministério, acabar com a sua vida, acabar com o que Deus tem para você. Você tem que decidir hoje, Daniel, o que você quer da sua vida. Você imagina você receber um enquadramento e o próprio, como se fosse o próprio Deus falando com você, meu filho, você tem que decidir hoje o que você quer da sua vida. Hoje, o que você decidir hoje, Deus vai fazer algo novo na sua vida. Desse jeito, foi o tom da conversa. E eu estou sendo até generoso, gentil e educado. Foi muito mais que isso, foi um grito mesmo. Eu falo, pastor, quase chorando, eu quero ir para Brasília. Amém. Então vamos lá para baixo, vamos para o altar e vamos chamar a igreja para orar por você. Estava tendo culto e ele aquele momento, ele chama a igreja para orar por mim. E ali ele faz uma oração que não durou 1 minuto. E ele falou assim, meu Deus, meu Pai, no nome do Senhor Jesus, eu abençoo o Daniel. Ele vai para Brasília e lá em Brasília o Senhor vai fazer algo novo na vida dele. Eu profetizo na vida dele que tudo que ele plantou na tua obra, nesses anos aqui em Campina Grande, o Senhor vai retribuir a ele naquela cidade. As portas estarão abertas sobre a vida dele, os milagres acontecerão e tudo que ele não viveu até o dia de hoje, ele vai viver naquela terra. Nós abençoamos e liberamos ele para Brasília no nome do Senhor Jesus, amém, e graças a Deus. No outro dia eu fui para Brasília, peguei o carro, muita gente me devia e eu falei, estou indo para Brasília, estou com pouco dinheiro, você pode ir depositando o dinheiro para mim chegar em Brasília? E eu acreditei que o povo ia depositar e fui embora. Quando eu chego, faltando 800 quilômetros para chegar em Brasília, o dinheiro acaba zero, não fica com R$1 no bolso. Aí eu abro a mala do carro, tinha lá uns macarrão instantâneo, uns biscoitos creme crack que minha avó estava mandando para minha sobrinha lá em Brasília. E eu olhei para minha mãe e falei, manhinha, vamos ser felizes, né? Vamos comer esses creme crack, vamos arrumar água quente, vamos comer esse macarrão instantâneo e está tudo certo. Deus é bom, nós vamos adiante, porque Deus vai fazer milagre na nossa vida. E eu vou ligar para o meu irmão para pedir R$100 emprestado. Liguei para o meu irmão e falei assim, Daniel, tem dinheiro não, tem como emprestar não. Eu falei, beleza. Ele falou assim, rapaz, eu vendi um bolo hoje, e esse dinheiro eu vou comprar o almoço aqui das meninas e não tem condição. Eu falei, amém. Ligo para minha tia e eu falo, tia Mônica, tem como a senhora me emprestar R$100, chegar em Brasília eu pago para a senhora. Ela falou assim, tem sim. Eu falei, só que eu só estou com o cartão do Itaú e aqui na cidade que eu estou só tem Banco do Brasil. Tem como a senhora depositar numa conta do Banco do Brasil? Eu vou procurar uma pessoa aqui na rua que tenha uma conta no Banco do Brasil, eu mando o número da conta para a senhora e a senhora deposita. Aí eu, né, tímido como eu sou, como vocês estão vendo, achei uma mulher no meio da rua, falei assim, a senhora tem conta no Banco do Brasil? Tem, meu filho. Tem como a senhora me emprestar para me depositar, para uma pessoa mandar um dinheiro, porque vai mandar o dinheiro para a conta da senhora e com esse dinheiro eu vou seguir viagem. Ela falou, tem sim, ela me deu o nome da conta.
Aí eu fui no orelhão, liguei para minha tia, eu não tinha celular nessa época não. Aí eu liguei para minha tia falou, Daniel, eu vou lá no Banco do Brasil. Só que antigamente, há 14 anos atrás, exatamente 14 anos atrás, ela tinha que ir no banco, depositar o dinheiro na boca do caixa para o dinheiro cair no mesmo dia. Quem lembra disso? O banco fecha que hora? 4 horas, né? Então já era 3 e pouquinho, minha tia corre lá no banco, deposita, eu chego feliz para a mulher e falo assim, tem como a senhora sacar os 100 reais? Ela fala assim, meu filho, tem, agora só não sei se vai ter, porque eu me lembrei que eu estou devendo no banco. Eu não acredito. Eu não acredito. Aí quando foi olhar, dito e feito, o banco tinha segurado o dinheiro. Falei, mas senhora, pelo amor de Deus, eu vou ligar para minha tia de novo. Tem como a senhora depositar na poupança e a gente saca? Me dá o cartão e a senha, senhora, por favor. Ela falou, tá certo, meu filho, você é atrevido, viu? Aí ela me dá o cartão e a senha, minha tia deposita os 100 reais, eu tiro o dízimo, eu abasteço o carro, compro 3 coxinhas, né? Porque comida, né, é vida, né? Compro as coxinhas e desço para Brasília. Agora deixa eu falar para vocês, com 80 reais, eu rodei uma distância de quase 600 quilômetros. Foi um milagre, porque não tinha condição que com 80 reais eu chegar de Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia, em Brasília, no Distrito Federal. E hoje, fazem 13 anos que eu abri a primeira loja lá em Brasília. Hoje, na data de hoje. Olha que coisa forte, Deus me trazer hoje aqui. Eu não era para estar aqui. Eu recebi esse convite ontem. E hoje, no dia que completa 13 anos que eu abri a minha primeira loja, eu estou aqui contando esse testemunho para vocês. Deus quer falar algo aos nossos corações, então receba. E hoje vai ter chaves serão viradas nas nossas vidas. E eu chego em Brasília e fui vender roupa no Senado, desisto de vender roupa no Senado e quando eu olho eu estou trabalhando para o meu irmão, ganhando 150 reais por semana. Eu estou correndo porque o relógio não é crente não, o relógio está correndo mais que eu. Esse relógio não tem como diminuir não, o ritmo, meu Deus. E ali, comecei a trabalhar com meu irmão já estava em Brasília, já tinha uma loja montada lá. E eu comecei a trabalhar com ele ganhando 150 reais por semana. E assim eu começo minha trajetória Brasília. E eu tinha certeza, gente, que eu estava trabalhando, que eu estava empregado. Um belo dia chega uma mulher na loja do meu irmão e fala assim, rapaz, Flávio, eu quero aprender a fazer bolo, não tem como você me ensinar não? Assim, eu não tenho não, mas meu irmão está desempregado, tem como lhe ensinar? Eu falei, e eu vi na conversa. Falei, mas rapaz, descobri naquele dia que eu estava desempregado. Aqueles 150 reais devia ser uma ajuda de custo para não passar necessidade. Mas aí, nessa situação, eu viajo para o interior do Goiás, eu ensino essa senhora a fazer bolo. Eu ensino essa senhora algumas coisas sobre vendas, eu monto a loja para ela lá em Formosa. E no último dia de treinamento, se fosse nos dias de hoje, eu ia dizer que foi uma mentoria, né? Porque né, hoje em dia é mentoria e tal. E ela me dá um cheque dentro de um envelope. Isso aí eu estou falando do primeiro mês que eu estava em Brasília, viu gente? Um mês praticamente depois da oração que aconteceu lá em Campina Grande. E quando ela fala assim, olha, você só pode abrir o cheque quando chegar em Brasília. Imagina sair daqui para Tampa e não poder abrir o cheque, que eu prometi para a mulher que eu só ia abrir quando chegasse em Tampa, comparando distância. E eu saí de Formosa para Brasília e eu abro o envelope, eu não abro, eu abro e não abro, eu abro e não abro. Quando eu chego em casa, em Brasília, eu abro o envelope e tinha um cheque de 5.000 reais. Aí eu falo, meu Deus, como foi bom estar desempregado. Aí como foi bom, graças a Deus, pela sensibilidade do meu irmão, oh glória. E ali eu tiro o dízimo, vou a São Paulo, compro roupa, vou no Senado Federal, vendo toda a roupa. Eu tive uma estratégia, vou vender com cheque para 100 dias, porque, imagina, eu vou levar a outlet lá para dentro do Senado, com um cheque para 100 dias, foi um sucesso. A mulherada comprou todas as roupas, eu voltei naquele dia para casa sem nenhuma roupa na mala do carro. E eu peguei aqueles cheques e saí para comprar uma batedeira, um liquidificador, um forno, um balcão, e alguns acessórios para abrir a minha loja de bolo. Já tinha o equipamento usado, comprado, já estava ali preparado para dar um novo passo na minha vida. Eu tinha 35 dias de Brasília e eu falei, Senhor, eu acredito na Tua palavra, naquilo que o Senhor falou, lá em Campina Grande.
e que o Senhor vai mudar a minha vida nesse lugar. A minha decisão de sair de Campina Grande para Brasília foi a mesma decisão de muitos que tiveram que sair do Brasil e vir para cá. Para mim, você acha que eu não tive medo de ir para Brasília? Sem ninguém lá, porque meu irmão era casado. Eu ia para lá para arriscar, para aventurar, para ver o que ia dar. Então, o medo de sair da casa do meu avô, que era um homem rico na cidade, com roupa, com comida, com situação, com carro, com tudo, e ir para Brasília na expectativa de uma oração dar certo. Apenas uma oração. Eu só tinha minha fé e coragem. E agora eu tinha o meu maquinário, eu tinha toda a estrutura para abrir minha primeira loja, só que eu não tinha o principal. O quê? A loja. Aí eu saio procurando loja, de rua em rua, de bairro para bairro. Comecei 8 horas da manhã de um dia, terminei 5 horas da tarde. Quando deu 5 horas da tarde, eu cheguei num bairro chamado Taguatinga. Quando eu chego em Taguatinga, eu vejo uma loja com a placa de aluga-se. Eu falo, é aqui que eu vou abrir a loja. Aí eu vou lá na frente da loja, me penduro na frente da loja e arranca a placa da loja, de aluga-se. Se eu não tirar, alguém vai alugar, eu não sou besta. Quando eu estou enrolando a faixa com o nome aluga-se, eu jogo dentro do carro, o dono sai de dentro da casa nervoso, dizendo, menino, essa loja está para alugar porque você arrancou a placa. É porque eu aluguei. Eu não acredito num atrevimento desse, não. Vamos conversar? Entrei para a casa do homem, conversei, contei minha história. Ele falou assim, a loja é sua, mas você tem que me trazer 2 avalistas e 3 meses de aluguel adiantado. Eu falei, meu amigo, nenhum, nem o outro. Eu nem tenho dinheiro, nem tenho avalista, mas o senhor vai ter a minha palavra, que o senhor vai ter seu melhor inquilino, e pode me dar o voto de confiança, que se o senhor confiar em mim, nesse paraibano, o senhor vai ter seu melhor inquilino. Ele me alugou a loja. E aquilo ali, glória a Deus, né? Glória a Deus. E ali eu aluguei a loja. Aí ele perguntou, ele falou assim, tu vai botar o que aqui, hein, menino? Menino, eu tinha 23 anos. Menino, tu vai botar o que aqui? Eu falei assim, uma fábrica de bolo. Meu Deus, vai explodir minha casa. Eu moro em cima, menino, não vou alugar mais não, uma loja de bolo. Assim, não, aqui vai ter só uns bujãozinhos de gás, um forno. Eu vou assar bolo aqui o dia todo. A loja tinha 20 metros quadrados. Quando ele viu eu entrando com os fornos, com as coisas, ele falou, pronto, esse menino enlouqueceu. Vai tocar fogo em tudo. E ali, na data de hoje, eu estava inaugurando a minha primeira loja, que é essa que eu estou contando a vocês. E meu irmão me deu uma caixa de ovos, me deu todos os ingredientes e eu saí de Sobradinho para Taguatinga. E eu esqueci que se você pula quebra-mola, você quebra os ovos que estão dentro das caixas. Cheguei em Taguatinga, metade dos ovos estava tudo, virou água, né? Não deu nem para fazer gemada, nem nada, porque perdeu. E eu olhei para aquilo, eu fiquei com poucos ovos, tinha um pouquinho de farinha de trigo, um pouquinho mesmo, um pouquinho de açúcar, um pouquinho de chocolate. E ali eu oro, consagro ao Senhor aquele novo tempo da minha vida. E ali eu começo a fazer bolo. E eu fiz 50 bolos. Olha como minha fé estava doida. Eu fiz 50 bolos. Naquela estruturinha. E eu falei, vou abrir a loja e vou vender tudo. Quando eu abri a porta, sabe o que aconteceu? Fila, nada. Ninguém passou. Consegui com muita imploração vender 5 bolos. Com muita imploração, dando desconto, vendendo fiado, dando de presente. E eu falei, não tem problema não, amanhã vai ser melhor. Sabe por quê? Porque eu sei que Deus está comigo, amanhã vai ser melhor. E no outro dia, eu fiz 50 bolos de novo, vendi 10. Eu tenho lá anotado no meu caderninho, porque eu tinha um caderno dos sonhos e tinha meu caixa. Eu estava fazendo o caixa bonitinho, para me ver se ia dar certo. E eu pegava o bolo que sobrava e eu saía no comércio, dando bolo para as pessoas, oferecendo o bolo, falando do meu bolo. E eu falava assim, olha, vocês vão experimentar o melhor bolo do planeta. Era atrevido, menino, ousado. E as pessoas riam de mim e eu dava o bolo para as pessoas. E aquelas pessoas voltavam no outro dia para comprar bolo. No terceiro dia, eu fiz 50 bolos e eu vendi 30. No terceiro. No quinto dia, eu fiz os 50 de novo. E quando deu 4 horas da tarde, não tinha um bolo dentro da loja. Com uma semana depois, eu já estava vendendo 80 bolos por dia. Em menos de um mês, eu estava vendendo 200 bolos por dia. E naquela lojinha pequena, de 20 metros quadrados, Deus mudou a minha sorte. E o engraçado é que eu tinha pouco dinheiro, mandei fazer uma faixa com o nome Casa dos Bolos 100% nordestino.
Aí o camarada fez Casa dos Bolos, 100% nordestino, tudo ok. Só que ele escreveu 100% por extenso. E ainda escreveu 100 com S. 100% nordestino. Eu olhei para aquilo e falei, não acredito numa coisa dessa, não. Meu Deus, marketing, vão pensar que eu sou analfabeto, vão ter pena de mim e vão comprar muito bolo. E eu deixei proposital uma semana aquela placa. E eu via que o povo tinha pena de mim, olhava para mim, bichinho, não sabe nem escrever, mas sabe fazer bolo como ninguém. Porque a gente não é bom numa coisa, é bom noutra. E ali chegavam os clientes assim, meu filho, eu só tenho cartão de crédito. Aí mostrava aquele cartãozão black. Eu disse assim, meu amigo, eu não tenho nem faixa bonita, imagine máquina de cartão de crédito. Você só paga fiado. Compra hoje e paga amanhã. O cliente arregalava os olhos assim, como assim? É aqui, a casa é sua, você que manda. E aquilo eu fui conquistando os clientes com essa conversa mole, sabe? Mas não era uma conversa mole, era conquistando o coração do cliente, conquistando o coração das pessoas. E Deus, ele foi tão generoso. E eu falo, por que o pastor não orou 2 minutos, 5 minutos? Porque tudo que ele orou em 1 minuto aconteceu em 3 meses. E muitas das vezes nós não estamos com os nossos ouvidos atentos para o que Deus quer falar. Muitas das vezes nós estamos sem perceber, e eu fico olhando para aquele relógio, eu quero orar para ele parar, mas parece que ele não converte. Mas Hebreus 11:1 fala o seguinte, ora, a fé é a substância das coisas esperadas, a evidência das coisas que não são vistas. Eu estava acreditando que Deus ia fazer um milagre na minha vida, que Deus ia transformar a minha vida, que Deus ia me honrar, e naquele momento começou algo extraordinário na minha vida, algo novo, um romper dos céus na minha vida, e tudo que eu não vivi, dos 12 anos de idade até os 23 anos de idade, eu consegui viver nos próximos meses da minha vida, daquele período que eu abri a loja. Deus começou a movimentar coisas na minha vida que não acontecia há anos, e eu comecei a ver o favor de Deus, a graça de Deus me alcançando de uma maneira que ela já estava me ultrapassando e eu estava correndo atrás dela, e as coisas começaram a acontecer de uma maneira tão extraordinária que parecia que foi mágica, porque as pessoas só conhecem a nossa história, a ótica de quem vê. Você conhece a minha história, a ótica do que eu estou falando para você, mas é Deus que conhece a minha história, é Deus que conhece a sua história. Às vezes as pessoas falam, como é que aconteceu tão rápido? Só deve estar roubando. É bem o que o povo pensa. E a gente tem uma facilidade para contar coisa ruim e uma dificuldade para contar coisa boa, porque tem medo do povo ficar com inveja. Não sei se aqui é assim. E a gente, coisa ruim, o carro quebrou, a gente conta com alegria. Mas comprar um carro zero, conta com vergonha. Está errado. Nós temos que anunciar os feitos do Senhor. E eu falo em todas as áreas. Casou, se alegre, fala assim, rapaz, eu estou tão... A pessoa fica com medo de dizer que está bem casado. Porque assim, eu estou bem casado, minha mulher é gente boa, meus filhos são educados. Não, lá em casa está tudo ruim, a mulher é braba, o marido é brabo, os meninos estão tudo dando trabalho. Porque o que é ruim é fácil de falar. Mas eu quero te dizer, a gente vai falar com facilidade o que é bom, aquilo que transforma as nossas vidas. E ali eu comecei a desfrutar de um movimento novo na minha vida. E eu quero finalizar, porque o relógio está mandando, mas eu quero falar algo para vocês que Deus colocou no meu coração, que se encontra no livro de 2 Samuel 23:20, eu quero que vocês guardem isso no coração de vocês. Também Benaia, filho de Joiada, era homem valente de Cabzel e grande em obras. Feriu ele 2 heróis de Moabe, desceu numa cova e nela matou um leão no tempo de neve. Quem aqui iria achar as pegadas de um leão e ir atrás dele dentro da caverna para matar ele? Eu não iria. Quem em sã consciência, numa época de frio, numa época de neve, vai encontrar pegadas de leão e vai atrás do leão para matar? Somente um homem, uma mulher, uma pessoa corajosa vai ter coragem de seguir as pegadas e matar um leão. Porque na vida natural, quando você entra numa cova com um leão, o natural é um leão vivo sair e um morto ficar lá dentro do leão. No natural, Daniel entra na cova dos leões e fica lá morto. Mas no sobrenatural, Daniel entra na cova dos leões e sai com vida.
No natural, 3 homens entram na fornalha e eles têm que sair como no natural? Cinza, poeira. E no sobrenatural, 3 homens entram numa fornalha e o 4º homem anda com eles e ele sai de lá sem cheiro de fumaça. No natural, um pequeno homem, ele é derrotado por um gigante. Mas nós vemos Davi derrubando um gigante. No natural, uma pessoa que entra morta dentro de uma cova, ele fica morto. Mas Jesus chega para Lázaro e fala: Lázaro, sai para fora. No natural, um machado cai no fundo de um rio e ele fica lá para sempre. Mas no sobrenatural, ele flutua. No natural, você chega na frente do mar e ele fechado fica. Mas no sobrenatural, você chega na frente de um mar vermelho e ele se abre para você passar. No natural, um homem morre numa cruz e ele fica morto. Mas no sobrenatural, Jesus vai à cruz, ele morre e ele ressuscita. E assim como Jesus falou para Lázaro: Lázaro, sai para fora. Eu estou aqui hoje para dizer para vocês, se Deus mudou a vida de um matuto lá da Paraíba, Ele pode mudar a sua vida. José, ele não achou graça dos seus irmãos, ele não achou graça de muitas pessoas, mas a Bíblia fala que Deus era com ele. E um dia, ele é lembrado por quem falou que ia lembrar dele. Eu lembro de um rapaz que revela sonho. E José é colocado diante de Faraó. E na Bíblia fala o que aconteceu. Disse, pois, o Faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas as coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando do meu palácio, e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. E o Faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida, o Faraó tirou do dedo seu anel, selo, e o colocou no dedo de José. Mandou vestir linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Também o fez subir em sua segunda carruagem real. E à frente os arautos iam gritando: abram caminho. Assim José foi colocado no comando de toda a terra do Egito. 13 anos se passaram entre a cisterna e a honra que ele viveu. E hoje eu estou aqui para te dizer, não sei há quanto tempo você espera a honra maior que Deus tem para você. O milagre que você espera. De Campina Grande até Brasília, foram praticamente 12 anos de labuta, de luta. Quando eu cheguei naquela terra, Deus mudou a minha sorte. Porque eu tive coragem. Porque eu me mantive firme naquilo que o Senhor tinha para mim. Eu não desisti dos meus sonhos. Eu tive coragem de avançar. Eu tive coragem de ir à frente. E eu falei: o Deus que abriu o mar vermelho, o Deus que me curou quando eu era criança, o Deus que fez machado flutuar, o Deus que livrou o Sadraque, Mesaque e Abednego da cova dos leões, da fornalha ardente, Ele estará comigo, Ele vai adiante de mim. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, Ele há de ressuscitar o que está morto na minha vida. E hoje eu estou aqui para te dizer, e se existem áreas mortas na sua vida, Deus me trouxe aqui hoje para dizer que vai ressuscitar. Porque Ele é fiel para cumprir, Ele é poderoso. Benaia entra naquela cova, aquela caverna. Muitos de nós estamos todos os dias entrando nas nossas cavernas, nas nossas casas, nas nossas empresas. Existe uma plateia fora, esperando a cena. Assim como, imagine uma plateia esperando Benaia sair da caverna. Existia a turma que dizia Benaia, existia a turma que dizia leão. Leão, leão, Benaia, Benaia. E muitas das vezes nós entramos nas nossas cavernas e existem pessoas gritando leão, e existem pessoas gritando Benaia. E o que vai fazer a diferença não é a plateia pouco importa.
O que vai fazer a diferença é quem entra com você na caverna. É quem entra com você nas suas lutas. É quem entra com você nas suas batalhas. Eu poderia pontuar uma palavra com 3 pontos. Mas hoje eu não vim aqui pontuar uma palavra com 3 pontos. Eu vim pontuar um Deus que muda a história, muda a sorte, muda a vida. E hoje, Deus mudou a nossa sorte de uma maneira tão generosa. Aquela lojinha de bolo que vendia 80 bolos, se juntou com a loja do irmão que vendia 200. E aquelas 2 lojinhas se transformaram em 15 lojas em Brasília, 2 em São Paulo. E hoje a gente produz muito mais do que 4.000 bolos por dia. Porque Deus, quando Ele entra, Ele muda a sorte, Ele muda a história. E não é por quantos bolos você vende, mas por quantos desafios você tem coragem de levantar a cabeça e dizer assim: eu vou adiante, eu vou à frente. Porque o Deus que abriu o mar vermelho vai comigo. O que Deus fez na nossa vida, Ele quer hoje fazer nas nossas vidas. E eu falei hoje para Deus, eu estava sentado ali, eu falei: Senhor, eu quero contar um testemunho novo. Eu quero contar uma história nova. Pai, nos dá experiências novas. Todos os dias eu tenho um pedido ao Senhor, me dá experiência nova. E eu quero te falar hoje, Deus vai dar história nova para você. Novas histórias para você contar. A sua vida será uma história que vai transformar e mudar a vida das pessoas. E eu quero finalizar com um texto de João 12, 24. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Jesus, Ele morreu e Ele produziu muitos frutos. Frutos de salvação, frutos de vida eterna. E foi por causa da morte e da ressurreição de Cristo que eu fui curado de uma doença que me levaria para hemodiálise, insuficiência renal e piores coisas. Mas por causa da morte de Jesus, eu fui curado. E você também, se você precisa de cura, hoje você vai voltar para casa curado. E um dia eu decidi ser plantado no solo de Deus. E eu dei frutos naquela terra. Depois vocês entram. Eu vou falar o nome da empresa, mas não importa. O que importa aqui é Jesus. Então, que você hoje entenda que se você está na cova como Lázaro, ou como Benaia, ou como Daniel, ou se você está na fornalha como Sadraque, Mesaque e Abednego, eu quero te falar que Jesus, Ele está falando hoje aqui para vocês. Eu entro na cova com você. Eu entro na sua história com você. Às vezes você está precisando de uma resposta em alguma área da sua vida. Eu quero te dizer que hoje Jesus entra na história e Ele muda a história. Porque Ele tem poder para fazer o impossível se tornar possível. E hoje, eu quero que você fique de pé. Eu já vou encerrar. E um dia, eu estava dentro da minha loja. Eu tinha muitos bolos dentro da minha loja. E não tinha quem vender. Tinha mais de 200 bolos dentro da loja. Não tinha ninguém. E eu fui para dentro da minha cozinha e eu falei: vou fazer mais bolo. Minha mãe falou: Daniel, vigia. E eu falei assim: estou vigiando, mãe, eu vou fazer mais bolo. Meus funcionários olharam para mim e falaram assim: chefe, tem certeza? Eu falei: tenho certeza. E ali eu cantei uma música. E eu só não vou cantar porque é uma música difícil. Mas eu falei assim: Senhor, por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei. Aí eu comecei a cantar aquela música, que eu já tinha visto tanta situação, tantas lutas. E tem um momento que eu falei: haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio para me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. E o refrão falava assim: aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída,
aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Usa-me, sou teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. E eu cantei aquela música 1, 2, 3, 4, 5 vezes. E quando eu cantei a última vez, não tinha um bolo dentro daquela loja. Louve ao Senhor. Tenha a coragem de Benaia. Tenha a perseverança de José. E tenha Jesus, o autor da vida, com você, entrando nas suas batalhas. E você vai ouvir: Lázaro, sai para fora. E hoje eu vejo Lázaro saindo para fora. Situações voltando à vida. Guarde isso no seu coração. Eu vim lá de Brasília. Eu não era para estar aqui. Hoje eu comemoro 13 anos de uma nova história. E eu quero, junto com vocês, marcar essa data como memorial nas nossas vidas. Que daqui a alguns dias, daqui a alguns anos, nós estaremos contando testemunho de coisas que pareciam impossíveis, sendo transformadas em possível por causa do nome do Senhor Jesus, que dá um comando e fala: Lázaro, sai para fora. Que Deus abençoe sua vida, que você prospere, que você sirva ao Senhor com toda a sua vida e que você entenda que o amor de Deus, ele não é apenas palavras, ele é vivido, ele é sentido e ele pode mudar a tua história. Se você crê, diz um amém, celebre ao Senhor e louve ao Senhor com essa música. Que o Senhor vos abençoe poderosamente e muito obrigado pela oportunidade.